A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar agora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre, multiplicando discípulo, legado de Paulo a Timóteo. O autor da revista é o pastor Davis Pereira de Freitas. A lição dessa semana é o chamado à fidelidade, a lição número 7, a sétima lição. E o texto base é o capítulo 6 da primeira carta a Timóteo. Estaremos lendo o texto proposto pelo pastor e do capítulo primeira carta a Timóteo 6, capítulo 6, né? Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem seus senhores por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores, crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes amados. Isto ensina e exorta. E se alguém ensina outra doutrina e não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins e suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, a parte dos tais. Mas grande é o ganho e piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes, mas o que quer ser rico, cai em tentação e laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, e submerge a homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando diante de Deus que todas as coisas vivifica, de que Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato, deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ao seu tempo mostrará bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder, sempre eterno. Amém e amém. Então, irmãos, vamos estar orando agora, né? Agradecendo a Deus pela minha vida e pela sua vida e a oportunidade que o Senhor nos dá, né? De estar participando com este estudo, né? Que o Senhor possa nos abençoar grandemente em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos dá de estar meditando na tua palavra, as Escrituras Sagradas, que são elas que testificam de ti, ó Pai. Que nós possamos crescer no conhecimento, na graça de Cristo. Que nós possamos ter palavras sábias para aqueles que pedirem a razão da nossa fé. Para que possamos ganhar almas para ti, Senhor. Para que possamos, Senhor, estar preparado para aquele grande dia em que o Senhor há de chamar os seus escolhidos. Então, ó Deus, prepara cada um de nós para esse grande dia, o dia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
Queremos te agradecer por esse canal, pelos irmãos que são inscritos nesse canal e por todos aqueles que, de alguma forma, ó Deus, têm visto os vídeos e contemplado, Senhor, o que o Senhor faz na vida de cada um de nós. Queremos agradecer pelo pastor Davidson, que trouxe esse estudo desse quarto trimestre. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua família, os seus filhos, a sua esposa e toda a sua igreja. Que o Senhor abençoe todos aqueles, Senhor, que têm participado conosco, os irmãos, que têm deixado o seu comentário, Senhor, têm deixado o seu like, ó Deus, para que esse estudo, Senhor, alcance as pessoas, mais e mais pessoas. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela instrumentalidade que o Senhor nos faz de ser servos teus, usado para a sua missão e sua obra. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, fidelidade, né? O chamado à fidelidade. Na verdade, todos nós somos chamados à fidelidade, né? A caminhada cristã exige firmeza e renúncia e vigilância constante. Ao final da sua primeira carta, o apóstolo Paulo exorta Timóteo a manter-se fiel, rejeitar a cobiça e abraçar a vida eterna em seu verdadeiro tesouro. Não esquecendo, irmãos, que o objetivo dessa lição é levar o discípulo a discernir os perigos da ganância, né? Que muitas pessoas se enveredam por esse caminho, e das falsas doutrinas, cultivar uma vida de contentamento, piedade, generosidade e permanecer fiel à palavra de Deus, à sã doutrina e ao chamado de Deus até a vinda de Cristo, né? E ele nos mostrará que o discipulado não é apenas uma caminhada aprendizado, mas também a resistência, né? Então nós aprendemos que o chamado, a fidelidade, nos traz a resistência, né? Diante de tantas coisas oferecidas nesse mundo. O discipulado é comparado a um combate, não contra pessoas, mas contra tudo que se desvia o coração da vontade de Deus. Né? Às vezes pensamos que são as pessoas, não, é de nós mesmos, né? Quando desviamos do propósito de Deus. Vivendo numa batalha espiritual constante contra o orgulho, né? A ganância, o mundanismo e as heresias, né? Aqui dois fatores que têm se destacado também é o mundanismo na igreja e as heresias, as falsas doutrinas, né? O apóstolo adverte Timóteo a igreja se manter firmes, com os olhos voltados para a eternidade e o coração firmado na sã doutrina, na palavra de Deus, né? Na verdadeira fé exige discernimento, coragem e perseverança. Nessa lição aprenderemos a identificar os perigos da falsa piedade, da ganância, a cultivar um coração piedoso e manter-se firmes na fé até o fim. Então, irmãos, perseverança, né, nos traz a fidelidade e tantos outros requisitos, né, na verdade, princípios que nos faz ter uma fé duradoura, na verdade. O primeiro tópico, irmão, aqui é perigo da falsa doutrina e da ganância. Nós temos visto aí muitos obreiros, né, muitos servos de Deus se enveredar esse caminho da ganância, da riqueza, da prosperidade, né? Que não que a prosperidade, Deus é contra a prosperidade, mas pela ganância, pelo orgulho, que muitas das vezes a pessoa deixa se levar, né? E aí às vezes esquece que ele é um ministro da palavra de Deus e deve se reter dessas coisas, né? O apóstolo Paulo adverte Timóteo sobre os falsos mestres que ensinam doutrinas diferentes.
e não se conformam com as sãs palavras de Cristo. Esses líderes causam divisão na igreja. Quantas igrejas têm se dividido, né? Por pessoas achar que Deus tem algo especial mais do que outra pessoa, né? Eles são movidos pela soberba, pela avareza, transformando a piedade em meio de lucro pessoal. É diferente de hoje, irmão? Daquela época, de hoje para aquela época, não. Muitos têm entrado por esse caminho aqui e não levam em conta o propósito da evangelização, né? De alcançar almas para Cristo, né? Não é para que ninguém se enriqueça, né? Mas para que as pessoas conheçam a Cristo como Salvador, né? Como o texto mesmo fala aqui, né? Que aquele que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, pode ver, a qual seja a honra, o poder sempiterno. E ele fala aqui, o qual o seu tempo mostrará, bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então esse é o propósito, que todos conheçam, né? O Senhor dos Senhores. Tal distorção revela um coração corrompido, uma mente enferma. Isso mostra que nem todo discurso religioso é saudável. É verdade. É preciso discernir a motivação por trás da mensagem. Isso é importante, né, irmãos? Qual o significado daquela mensagem que aquele profeta, que aquele ministro está levando? Será que realmente ele tem um objetivo de ganhar almas para Cristo? Quem rejeita as palavras sãs ou saudável vai viver em enfermidade que se revela pelo interesse doentio, por controvérsias, contenda acerca das palavras. Paulo apresenta então os frutos amargos desse líder. Olha só os frutos amargos, né? Inveja, brigas, difamações, isso aqui tudo dentro da comunidade cristã, né? Suspeitas malignas e atrito constante. Irmão, temos que parar e pensar, né, nas nossas atitudes como crentes em Cristo. William Henriksen afirma que tal conduta e seus amargos frutos são marca de homens depravados, na mente privados da verdade. Os que praticam essas coisas vivem tão completamente ocupados consigo mesmo e com os seus próprios interesses. Esqueceram até da pregação do evangelho, né? Essas pessoas, né? Eles estão ocupados consigo mesmo e seus próprios interesses. Que no coração deles não há tempo nem lugar para Deus. Que triste, né, irmão? Pessoas que não dão lugar a Deus. Foram chamados para dar lugar a Deus, para servir a Deus, mas estão tão envolvidos com as coisas desse século, desse mundo, que esqueceram de dar honra a quem, né? A quem deve ser dar honra, né? Quem? Aquele que tem a luz inacessível, quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra, poder e ser eterno. Amém, né? Então é esse Deus que nós devemos honrar. Para a sua verdade revelada, tem na sua mente tão contaminada que, segundo Paulo, pensa que a piedade é fonte de lucro, né? Então, irmãos, nós vemos isso acontecendo, né? E é triste, e devemos ter líderes, mensageiros, que seja chamado o quê? A fidelidade, a sã doutrina, a palavra de Deus, né? Contraste entre o contentamento cristão e a cobiça materialista é marcante. Contentar-se quando necessário é uma expressão que dê confiança na providência divina. Então, as pessoas têm tanta confiança nas coisas materiais que esquecem de confiar em Deus, que Deus é o Deus provedor, né? É o Deus que provê todas as coisas. Os quais querem enriquecer a qualquer custo e caem em tentações, laços que destroem a alma. Paulo afirma com firmeza: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, mas o amor que a pessoa tem, que deposita no dinheiro, acha que o dinheiro é o Deus dele, então ele cai nessa tentação. Essa paixão por acumular
leva muitos ao afastamento de Deus, produz angústia e destrói lares, amizades e ministérios. Discípulo fiel não busca lucro pessoal, mas através da fé. Ele rejeita toda ganância e se satisfaz em Deus, sabendo que a verdadeira riqueza é a vida eterna e comunhão com Cristo. Então, irmão, o verdadeiro tesouro que está reservado para cada um de nós não são as riquezas deste mundo, mas são as futuras, né? A vida eterna e a comunhão eterna com o nosso Deus, com Cristo Jesus. Isso nós fomos chamados, né? Então devemos ter cuidado com as falsas doutrinas, a ganância que corrói o coração do homem. Segundo tópico aqui, o chamado à piedade, à perseverança e à mansidão. Perseverar, vamos ver aqui, irmão, rapidinho aqui, né? Sobre perseverança. O que significa perseverar, né? Vou botar aqui rapidinho, né? Vou abrir aqui. Significado de perseverança. Então, nós vamos ver aqui o que significa perseverança, né? É a persistência, uma característica daquele que não desiste fácil. A pessoa que não desiste fácil. Agir com perseverança é esforçar-se e focar nos seus objetivos sem deixar abalar facilmente por qualquer críticas ou negativas. Perseverança é a capacidade de continuar fazendo algo apesar dos obstáculos, né? Pessoas que perseveram demonstram firmeza ao fazer algo, independente do qual difícil seja ou quanto tempo leva para atingir o objetivo. Então, isso é perseverança, é a capacidade de continuar fazendo algo apesar dos obstáculos, dos problemas que surgem, né? Então devemos ter isso em mente, a perseverança, ser perseverante. Paulo chama Timóteo homem de Deus, um título usado para profeta como Moisés e Elias, que revela identidade, vocação e missão, né? Então o profeta tem esses três critérios, né? A identificação, o vocacionado e a sua missão. Isso destaca a responsabilidade espiritual. Se os falsos mestres eram dominados pela cobiça, escravos da ganância, Timóteo, como homem de Deus e pastor da igreja, não poderia seguir pelo mesmo caminho, né? Então, você e eu, meus irmãos, devemos prestar atenção nessas coisas, né? Sobre ganância, sobre cobiça, né? Devemos rejeitar, porque de uma forma ou outra nós também fazemos parte desse ministério, né? Todo cristão faz parte do ministério da salvação. Não poderia seguir pelo mesmo caminho. Ele é convocado a fugir da ganância e a perseguir virtudes espirituais, justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Paulo dá uma ordem: foge de tudo isto. Um bom soldado precisa saber quais os perigos a evitar, né? Então nós, como soldados de Cristo, temos que saber aonde nós estamos colocando os nossos pés, né? Ao alcance dos nossos pés. Pode ser que, como um soldado, tenha minas, né? E essas minas podem destruir a vida do cristão, do servo de Deus. Pois bom soldado não entra em um campo minado de maneira descuidada, olha só, né? Então, numa guerra eles põem aquelas bombas, né? As minas, e se a pessoa pisar ali, está sujeita a morrer. Com certeza, né? Vai explodir e vai morrer. Em algumas ocasiões, fugir é sinal de... em algumas ocasiões, fugir é sinal de covardia, como em Neemias 6:11. Homem como eu fugiria. Mas em outras ocasiões, fugir é um sinal de sabedoria. É o meio de alcançar a vitória, né?
José fugiu quando foi tentado pela esposa de Potifar. Isso aqui é um fato, né, que houve na história da Bíblia. E José foi vendido como escravo e lá ele trabalhou na casa desse senhor Potifar. E a mulher cobiçou ele e tentou seduzir, e agarrando ele, e ele fugiu para não pecar contra o seu senhor e também contra Deus. O verbo fugir que Paulo usa no texto não se refere ao ato literal de correr, mas sim o ato de separar-se dos pecados e dos falsos mestres, né? Então devemos rejeitar todas essas falsas doutrinas, esses ensinamentos, né? E de pecados também. O discipulado exige vigilância e prática, né? Somos chamados a ser vigilantes, né? Quando Jesus subiu ao monte, levou os seus discípulos, três mais próximos ali, e eles foram chamados a vigiar, né? A orar e vigiar. Então devemos ter esse compromisso também. Não basta apenas abandonar o erro, é preciso buscar santidade. Então, devemos nos santificar e cultivar essas virtudes destacadas por Paulo: justiça, fé, amor, perseverança e mansidão. Essas coisas que faz com que o crente permaneça fiel. Paulo avança no encorajamento a Timóteo: combate o bom combate da fé. Né? Ele usa aqui um termo de guerra, né? De combatente, né? Da guerra. Na verdade, o cristão ele que está em guerra, né? Guerra interna e guerra externa, que é com o inimigo, interna com ele mesmo para vencer o pecado, o mal. A fé cristã é uma batalha diária contra o pecado, ó. A incredulidade é as distrações do mundo e as opressões do inimigo. Então, nós estamos em guerra, um ponto interno conosco mesmo, para que não caiamos em tentação e também nas opressões inimigas, né, que tenta nos oprimir. Paulo usa a imagem do combate para lembrar que o discípulo requer esforço e resistência, né? Um soldado, antes de preparar para a guerra, ele faz alguns treinamentos de resistência, né? Para resistir se for pego pelo seu adversário, seu inimigo. É necessário tomar posse da vida eterna, ou seja, viver hoje à luz da eternidade. Essa luz se fortalece pela confissão pública da fé, como a de Timóteo, o bom combate da fé. Exige renúncia, coragem. Então sabemos que renunciar o quê? É abster de alguns prazeres, de coisas que você satisfaz a si mesmo, e você renuncia aquelas coisas para ser abençoado pelo Senhor, na verdade, né? Resistente. O discipulado o discípulo é alguém que vive com os olhos fixos na eternidade, né? E tomando posse dela como herança presente e futura. Lembra de Esaú, né? Esaú e Jacó, e Esaú não vislumbrou, né, o futuro, né? Só vislumbrou o presente, e ele vendeu a primogenitura para o seu irmão Jacó, e ele realmente não teve as bênçãos, né, da primogenitura, porque ele foi negligente. Não devemos ser negligentes quanto à nossa fé. Então, falamos aqui, primeiro tópico, a falsa doutrina da ganância, o chamado à piedade, perseverança e a mansidão, de 11 a 16, e agora o cuidado da justiça, o terceiro ponto, né? O terceiro tópico, é o cuidado da justiça no trato com os líderes. Paulo está dando algumas recomendações aqui à igreja, a Timóteo e à igreja também, para que ele doutrine a igreja, né? Timóteo recebeu esse ministério para administrar essa igreja, né? E o Senhor e Paulo está dando algumas instruções de sabedoria, né? De conhecimento também, para que Timóteo ele avance na administração, né, do rebanho da casa do Senhor. Paulo encerra a carta com orientações aos quais os ricos neste mundo. Ele não condena a posse de bem,
mas orienta que aqueles que são ricos neste mundo devem ser humildes e não confiar nas riquezas, né? Olha só, né? Mas em Deus. Devemos sempre estar com o nosso pensamento em Deus, irmãos. Eles devem ser generosos, prontos para repartir, dispostos a acumular tesouros firmes para o futuro, né? A acumular para a eternidade. É recomendado. São de Paulo a Timóteo, à igreja e aos ricos deste mundo. Ao discípulo cabe guardar o depósito, ou seja, a fé, né? Ou seja, a sã doutrina e a fé recebida. O depósito é a herança espiritual confiada a Timóteo, o evangelho puro e a doutrina dos apóstolos, né? A base da igreja é os profetas e apóstolos, né? E os apóstolos transmitiram a mensagem de quem? De Cristo, né? O evangelho de Cristo, né? Então devemos transmitir a fé em Cristo. Paulo exorta Timóteo a evitar contradições da falsamente chamada ciência, ou seja, ideologias, filosofia que disfarçam de sabedoria, mas corrompe a verdade e que se desviam alguns da fé, né? Então muitas filosofias, muitos ensinamentos, né? Muitas doutrinas, ela entra em choque com os ensinamentos cristãos. Então devemos estar atentos essas filosofias e ensinamentos, né? Para que não perca tempo, Timóteo é orientado por Paulo a não se reter nas conversas inúteis e fúteis daqueles falsos mestres, né? E tampouco se dedicar às conversas profanas, ou seja, desprovidas de santidade e pureza, assim como alguns, professando essa falsa ciência, desviaram-se da fé. Alguns deles já tinham esquecido, né, das promessas do Pai. O discipulado exige firmeza teológica e espiritual. O discípulo sabe, cuida do que crê, né? Sempre na manutenção da palavra, né? Aprendendo sempre dos apóstolos, né? Dos ensinamentos de Cristo, né? Mais do que os apóstolos, os ensinamentos de Cristo. Vive com generosidade e permanece vigilante até o fim. Sua fidelidade não está baseada em popularidade ou conveniência, mas no temor do Senhor, né? Então, irmão, vemos que a lição é maravilhosa. Os ensinamentos de Paulo a Timóteo valem para essa geração, para as futuras gerações. Contra exemplos nós aprendemos aqui, né? A perseverança, a mansidão, a justiça, a fé, o amor, a fidelidade, a piedade, né? Então, tudo isso são, vamos dizer, são requisitos para o crente, né? Ter uma vida sã diante de Deus, com fé. Concluindo esse estudo, irmão, o discipulado exige discernimento, né? Muitas pessoas não têm muito discernimento das coisas espirituais por falta de entendimento da palavra, da manutenção da palavra, da busca de sabedoria em Deus. Quando você busca na oração e quando você busca na palavra sabedoria, né? A palavra de Deus é sábia, né? Ela é instrumento, ensinamento para tudo nesta vida. Contentamento, né? Quantas pessoas ansiosas por ter e se perde, né? Na verdade, na riqueza. Perseverança e fidelidade. É uma luta nobre, não contra carne e sangue, né? Não contra pessoa nenhuma, mas contra tudo que ameaça nossa fidelidade a Deus. Que muitas das vezes brota dentro do coração do homem? A inveja, a malícia, o ódio, tantas coisas que impedem do homem chegar a Deus. Mas Paulo mostra que a fé verdadeira não é fórmula de sucesso terreno, mas uma chamada para viver para a glória de Deus. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus, mesmo enfrentando lutas, né? Mesmo nesse mundo tendo provações e lutas, barreiras, né? Que muitas das vezes tentam nos impedir. Ser discípulo de Cristo é viver em combate constante contra a mentira, o orgulho e a cobiça.
Paulo chama Timóteo e todos nós a rejeitar a ganância e buscar as virtudes do reino, a lutar com fé, guardar com zelo a verdade do evangelho, né? E perseverar com fidelidade até o retorno glorioso do Senhor Jesus. Que sejamos encontrados fiéis no dia do Senhor, né, irmão? Que lição maravilhosa, né? Então, irmão, nós estamos sendo preparados, moldados por Deus para, ao encontrarmos o Senhor nesse dia glorioso, que eu e você guardemos a nossa coroa, né, para o dia do Senhor, e que o Senhor possa nos estar livrando da ira vindoura, né, nos livrando dos males que este mundo há de perecer. E nós encontrarmos com o Senhor naquele glorioso dia. Vai ser uma glória, né? Então, irmãos, para pensar e agir em 3 perguntinha aqui. Tenho discernido entre o ensino fiel da palavra e as distorções que visam o lucro pessoal, né? Quais virtudes espirituais eu preciso buscar com mais intencionalidade? Qual é a virtude espiritual que nós precisamos buscar, né? Tenho me preparado espiritualmente para o bom combate da fé? Irmão, isso aqui é um chamado a nós se prepararmos, né? Um soldado, ele não vai para a guerra despreparado. E, na verdade, todo cristão está em guerra. Guerra contra os prazeres, né? E contra o inimigo da nossa alma, que tenta nos seduzir com o pecado, né? Com o pecado, com o engano, com a mentira. Então, somos chamados à fidelidade, né? Todo cristão é chamado à fidelidade. Vamos estar orando, agradecendo pelo esse estudo maravilhoso, né? Estudo poderoso que nos fala, nos repreende, nos exorta, nos aconselha a combater o bom combate, né? E ele mesmo diz: combati o bom combate, acabei, né? E guardei a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela instrução que o Senhor orientou o apóstolo Paulo a esse discípulo seu, ao Timóteo, né? Que foi pastor daquela igreja, foi instruído com sabedoria, com entendimento, encorajando ele. Assim, Senhor, somos encorajados todos os dias a permanecer fiel na Tua palavra e buscar a santidade, buscar o discernimento, a fidelidade, o amor, a mansidão, a compaixão a Deus pelas almas. E nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento mais uma vez, para que possamos pregar com autoridade, com sabedoria, com amor e discernimento a Tua palavra a todas aquelas pessoas que carecem de ouvir o Teu Evangelho. Que o Senhor fale melhor ao coração deles, de cada um deles. Ó Deus, abençoa e derrama a Tua graça sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós queremos Te agradecer para todos sempre. Amém e amém. Meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?